Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis. Estamos quase no final da série de Isaac. Isaac tem perto de José, ou da vida de Jacó, Isaac tem textos menores. E hoje vamos chegar num momento crucial na vida de Isaac. Gênesis 27, versículo de 1 a 40. Gênesis 27, de 1 a 40. O momento onde que a família toda vai se implodir, vai dar uma situação de separação, uma luta. Se você está pronto, levante bem alta a sua Bíblia e diga aí: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração e nunca mais serei. Amém. Gênesis 27, versículo de 1 a 40. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler até o momento que a gente consiga entender a história. Tendo Isaac Eu fiz essa minha Bíblia já? Já? Meu Deus do céu. Jesus, ore por mim aí. Estou pregando desde quinta, desde sexta, ore por mim. Vamos lá. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai perceber que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá, traga-os para mim. Então ele foi, apanhou, os trouxe à sua mãe, que preparou sua comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e os abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele abençoou. Jacó a trouxe, seu pai comeu, trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou
e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do seu orvalho, e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam, os povos se curvam diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão, Esaú chegou da caçada. Pronto, até aqui, vamos orar. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito, que traga, Senhor, um momento agora de total, Senhor, derramar da tua presença, de quebrantamento, de curas e crescimentos e saúde para a nossa vida. Precisamos ouvir tua voz, precisamos, Senhor, escutar o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém. Eu acho interessante como a Bíblia trata algumas coisas que nós gostaríamos de jogar para baixo do tapete. Tem coisas que a gente não gostaria que fosse revelado a nosso respeito, falado, problemas da nossa família, crises, lutas. Ninguém gostaria que alguém ficasse sabendo o que você passa na sua casa, as batalhas que você enfrenta com seus filhos, com a sua família, não é? A gente pensa que se alguém ficar sabendo dessas batalhas, eles vão achar que você não é uma mulher de Deus, eles vão achar que você não é um homem de Deus. Não é assim que a gente lida? Então a gente não fica contando, por exemplo, perdas, sofrimentos, mas a Bíblia parece que não tem problema nenhum de contar para nós essas batalhas. Ela não tem dificuldade nenhuma de falar para nós que Isaque é o filho da promessa, era riquíssimo, era abençoadíssimo, cavava poços e achava água. Ela não tem dificuldade de falar para nós que esse mesmo Isaque não era tão bem sucedido assim na sua família, que a sua família estava em guerra, que a sua família estava passando por dificuldades, que eles não estavam vivendo as mesmas intenções, os mesmos planos. Isso é uma coisa que a gente precisa, às vezes, trabalhar na nossa vida. Não é porque você está passando um problema na sua vida, ou na sua casa, ou na sua família, não é porque uma situação surgiu na sua vida que você deixou de ser abençoado, você deixou de ser filho da promessa. Você não deixou de ser Isaque porque você está passando essa batalha na sua vida. Você continua sendo Isaque. E aqui a gente vai tirando algumas lições para nós, porque quantos de nós às vezes passamos por problemas como esse e a gente fica preso a sentimentos do tipo: mas onde está Deus? Como Deus opera? Por que Deus permitiu essas coisas? Por que a gente passa por isso? Então a gente vai vendo aqui na vida de Isaque que as coisas não vão bem lá em casa. Na casa de Isaque as coisas não estão bem. As lutas estão se levantando, e esse é um momento tão crucial na vida de Isaque. Só para você entender o que está acontecendo aqui, houve o objetivo de Isaque abençoar Esaú, e a esposa não queria. A Rebeca falou: não, isso não é, eu não quero que esse filho seja abençoado, eu quero que Jacó. Ela fez uma trama toda envolvendo o filho para que o filho fosse abençoado. Eles enganaram Isaque, mentiram. Quando Isaque, eu acho essa parte forte, quando Isaque fala: como é que você conseguiu a caça tão rápido? A resposta de Jacó é a pior de todas: foi o teu Deus que me deu a caça. Ele tinha ido ali no quintal e matado ali os animais que estavam ali. Então a mãe fez ele colocar pelos para parecer como se fosse o Esaú. Toda essa tramóia vai gerar uma divisão na casa. A partir desse momento, eles não vão se reunir mais. É uma loucura. Se você conhece a história de Isaque, só lá no futuro, na morte de Isaque, que a família vai se reunir de novo. Eles vão ter tantas iras. Eu sei que você está pensando, porque existe um momento nesse processo que quando Jacó está voltando, depois de muitos anos trabalhando na casa de Labão, do tio, ele volta e Esaú vem com 400 soldados, 400 homens, e Jacó acha que vai morrer ali, e na verdade eles vêm para fazer uma reconciliação, mas depois eles não andam mais juntos, eles vão para outros lugares, e no final
na vida de Isaac, eles vão se reunir. Mas desse texto para frente, Jacó vai ter que fugir, vai ter que sumir de casa, porque Esaú jura matá-lo. É uma situação confusa, uma situação complicada. E tudo isso embaixo de alguém que a gente conhece como filho da promessa. Tudo isso embaixo de alguém que a gente conhece como alguém que foi separado por Deus, que Deus gerou para que fosse a bênção na casa de Abraão. E aí eu tiro algumas lições para a minha vida sobre isso. O que a gente pode aprender com essa história? Primeiro, que algumas decisões nossas vão alterar, sim, os nossos projetos, vão fazer algumas coisas acontecerem. Mas a primeira que mais chamou a minha atenção é que quando Esaú nasceu, Jacó e Esaú eram gêmeos, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Lembra disso? Lembra desse texto? Agarrado no calcanhar. E quando ele nasce, há uma profecia dizendo que o mais novo seria líder sobre o mais velho, que a bênção estaria sobre o mais novo. Deus já tinha dado essa promessa que o escolhido de Deus era Jacó. Mas por algum motivo, Isaac resolveu ignorar isso. Ele achou melhor deixar para lá. Ele achou melhor esquecer essa história. E agora ele chegou o momento, depois que Esaú procurou mulheres entre os filisteus, depois que as mulheres irritavam seus pais, depois que a casa já estava virando confusa e tudo mais, ele ainda assim achou por bem esquecer o que Deus tinha falado e entregar a bênção na vida de Esaú. Tem uma lição aqui para nós. Provavelmente, e a Bíblia fala sobre isso, Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca mais de Jacó, mas a maior lição é que quando chegou o momento de Isaac sacrificar o Esaú, lembra que ele foi sacrificado pelo pai? Abraão levou Isaac para o sacrifício, e claro que não teve o sacrifício, Deus mandou o cordeiro, Deus providenciou o cordeiro, mas Abraão pôs Isaac no sacrifício, Isaac não conseguiu colocar Esaú no sacrifício. Ele não aceitou obedecer a Deus e deixar Deus fazer o que ele quisesse. E aqui tem uma lição para nós. Todos nós, às vezes, seguramos um Esaú dentro de nós. Algo que a gente não quer sacrificar. Algo que a gente não quer abrir mão. Algo que a gente não quer deixar Deus conduzir. A gente acha melhor a gente fazer do nosso jeito. A gente esquece o que Deus falou, a gente não lembra das palavras que Deus nos deu, e a gente vai vivendo achando que vai conseguir resolver os problemas, e desse momento, apesar de tudo que Deus já tinha falado, ele ainda escolhe dar a bênção sobre Esaú. E é por isso que essa confusão toda vai acontecer. Se Rebeca não para, eu não sei como Deus ia parar, mas o que eu sei é que Deus já tinha dito que Jacó ia ser abençoado. Depois, mais para frente, você vai ver na própria palavra que Isaac reconhece isso. E quando Esaú jura matar, depois da morte de Isaac a Jacó, Isaac chama Jacó e o abençoa definitivamente, reconhecendo, ele reconhece a bênção. E aí Jacó foge. Olha que forte isso. Hoje eu quero falar com você com coisas que nós precisamos sacrificar na nossa vida para receber a bênção de Deus. Coisas que nós precisamos abrir mão e que a gente não consegue abrir mão e vive tentando dar um jeito, vive tentando resolver do nosso modo, e é por isso que a nossa vida não está andando. Tem coisas da nossa vida que a gente quer ter controle, quer ter segurança, pensa que vai ser mais fácil se a gente fizer do nosso jeito, e que isso está prejudicando a tua vida espiritual, está prejudicando a bênção da tua casa, está prejudicando a bênção na tua família. Eu não sei se isso é claro para você, mas eu tenho uma experiência muito forte com isso. Quando a minha filha pequena, Thalita, ela teve uma paralisia muito forte, muito séria, assim, e ela perdeu todos os movimentos de um dos lados do corpo, e ela não conseguia mexer os braços, nem a perna, o braço e a perna de um do lado do corpo. E eu me lembro que naquela época a gente começou a super proteger, sabe, a tentar. Ela voltou, um milagre aconteceu. 7 dias depois a mão dela abriu de novo, começou a funcionar, a perna abriu de novo e começou a funcionar, e os médicos não sabiam por que tinha voltado, queriam investigar. Deus tinha feito um milagre na vida dela. Mas o que aconteceu depois do milagre marcou minha vida, porque quando a gente passa por um processo desse, a gente se torna super protetor. A partir daquele momento a gente acha que tudo a gente tem que fazer para evitar o problema. Faz sentido o que eu estou dizendo?
E chegou um dia que nós estávamos indo para uma vigília. E eu me lembro que eu abri a porta da vigília e eu escutei, para ir para a vigília, e eu escutei a voz do inimigo falando comigo claramente, dizendo assim: se despede da sua filha, porque é a última vez que você vai vê-la. Eu escutei o diabo falando. E aí bateu aquele medo de ir para a vigília. Bateu aquele medo de ficar a noite toda fora orando e alguma coisa acontecer, e a Lupe está sozinha, e não ter como falar comigo no meio do mato lá, do monte onde a gente ia orar, e como é que ia ser a minha casa, se eu ia ser culpado disso. Tudo isso passou em 30 segundos que eu estava com a mão na maçaneta. Já aconteceu isso com você? E aí eu peguei nessa hora eu falei: Deus, eu não tenho condição de proteger. Eu não sou capaz de proteger. Por mais que eu faça, eu não consigo proteger. Então eu entrego a minha filha nas tuas mãos. E fui para a vigília. No outro dia eu cheguei, ela estava super bem, estava tranquila, graças a Deus, não tinha acontecido nada. Mas a noite toda eu intercedi e orei. Sabe por quê? Porque tem um momento na nossa vida que a gente tem que sacrificar o nosso Esaú. Tem o Isaac para sacrificar. O Isaac é diferente. O Isaac é o filho da promessa, é o filho da bênção. Esaú é o filho do controle, é o filho de querer resolver, é o filho de você querer que seja do seu jeito. Deu para entender isso? Um é o sacrifício do filho da promessa, é o filho do sonho. O outro é o sacrifício do filho do desejo, do filho de quem você gostaria que fosse, daquilo que você gostaria que fosse na sua vida. Tem o sonho que a gente sacrifica, mas tem também o conforto, o desejo, a vontade que as coisas vão no nosso caminho. E eu fico me perguntando, eu queria ministrar isso para a tua vida. Tem muita gente aqui que não está passando desse nível, não está passando dessa fase. Chegou numa fase, já sacrificou o sonho, já entregou para Deus tudo isso, mas não está conseguindo passar na fase de dizer: sabe, tem coisas que eu ainda controlo, tem coisas que eu ainda quero do meu jeito, tem coisas que eu ainda quero que seja feita como seja a minha vontade, e não a vontade de Deus, que você tem que deixar aí, que você tem que abrir mão para que Deus possa fazer na tua vida, que você tem que dizer: eu aceito o teu propósito, as tuas escolhas, Senhor, eu aceito o teu querer. Eu não sei porque é Jacó e não Esaú, mas eu aceito que o Senhor faça como o Senhor quiser, eu entrego na tua mão. Às vezes dentro de nós, isso é tão forte, porque Esaú pode se tornar o teu desejo do status, o teu desejo de ser reconhecido, o teu desejo de ser valorizado, o teu desejo de que as pessoas façam o que você quer. E isso vai atrapalhar você de receber o que Deus quer que você viva. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, você sacrificou o sonho, mas não consegue abrir mão do controle. Você sacrificou seus planos, aquilo que você gostaria de fazer no seu futuro, mas não consegue abrir mão daquilo que é do teu jeito. Tem que ser do teu jeito. Se não for do teu jeito, não é de Deus. Já ouviu essas frases? Não, meu irmão, Deus está no centro. Olha a confusão que Isaac entrou na vida dele, porque ele não quis fazer o que o pai tinha feito com ele. Ah, você não entendeu o que eu preguei agora. O pai tinha levado ele e colocado ele. E agora nesse momento, Isaac não quis sacrificar Esaú. Entende o que eu quero dizer com o sacrifício de Esaú? Eu sei que Isaac não sofreu um sacrifício completo, não é isso que eu estou dizendo, mas o pai fez uma entrega completa. Nós precisamos entregar completamente aquilo que está nos prendendo de viver. Então veja bem o que eu vou pregar agora, se prepare para isso. Você entregou sua vida para Jesus, você se converteu, Ele habita no teu coração, Ele é o Deus da tua vida. Você entregou seus sonhos, você entregou seus planos, você falou: Deus, faz comigo. Só que agora você não consegue entregar aquilo que não é do teu acordo. Ei, quero saber se alguém está recebendo essa palavra. Agora você não consegue abrir mão. Então você fala: mas eu já renunciei muito, eu já fiz muito, eu já me sacrifiquei muito. E Deus não está falando mais desse sacrifício. Ele está falando de você colocar o Senhor no centro e dizer: olha, minha vida agora vai ser do jeito que Deus quer. Eu não tenho controle, eu preferia que fosse assim, mas se Deus escolheu desse jeito, Ele sabe o que está fazendo e eu confio no Senhor.
Eu confio. A pergunta que eu vou fazer para você é: qual Esaú que você deveria sacrificar hoje? Qual é a situação que você está carregando na tua vida, que você fica tentando manter, que você fica tentando controlar, e que Deus já deu sinal para você que já foi, que não é isso, que não é dessa maneira que você vai vencer? Irmão, como isso é sério para nós, como a Bíblia é sábia, ela está mostrando para nós que nós temos que confiar na vontade de Deus, que nós temos que confiar nos planos de Deus, que nós temos que confiar que Deus vai cumprir as promessas dEle na nossa vida, que nós temos que acreditar que não adianta, não depende de nós, não somos nós que vamos fazer as coisas acontecer, é o Senhor que vai fazer. Pegue o seu Esaú e coloque nas mãos de Deus e diga: Senhor, se o Senhor não quer me dar isso, o Senhor não quer que seja dessa maneira, seja feita da tua vontade, porque eu creio que o Senhor tem o melhor. Isaac não quis fazer isso, e porque não quis fazer isso, essa família nunca mais vai ser a mesma. Certa vez, Rebeca está ouvindo e os empregados estão conversando com Esaú, e Esaú diz assim: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. E Rebeca fala: uau, olha o que eu aprontei, entende? Olha o que eu fiz. Eu manipulei, eu criei, eu fiz essas situações, e agora um filho meu vai matar o outro. Então ela chama Jacó e fala: você tem que fugir. Uau, você precisa entender o que eu quero pregar. Isaac não quis abrir mão de Esaú, mas Rebeca teve que abrir mão de Jacó, porque senão ele não ia viver, senão ele ia morrer. Aqui tem um princípio espiritual para nós. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas que a gente precisa sacrificar o Esaú, o desejo, a vontade. Senhor, eu sacrifiquei meus sonhos, aleluia. Eu entreguei minha vida para o Senhor, e é só tua, aleluia. Mas faz do meu jeito, seja feita a minha vontade. Eu não sei se isso é pregação para você hoje, mas para mim me fala muito. Toca muito o meu coração. Por que toca muito o meu coração? Porque Deus, Ele nos alerta, Ele nos avisa, Ele nos trata conosco, essas histórias falam comigo, para que nós possamos viver a bênção e a plenitude da bondade, da graça de Deus na nossa vida. Não tem que ser do teu jeito, não tem que ser na tua hora, não tem que ser no seu controle. Você precisa sacrificar o seu Esaú para viver a promessa de Deus. Como é difícil, Isaac não faz isso. Essa é a primeira lição. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso entender que eu não posso ficar segurando o controle nas minhas mãos. Mas a segunda lição que me chama a atenção é que a Rebeca já não está na mesma página que Isaac. Dá para entender a mesma página? Eles estão em páginas, eles estão em livros separados, eles estão em histórias separadas. Não é mais a mesma história. Deixa eu explicar porque eu estou falando isso. Quando eles se conheceram, lembra como foi? Ela chegou nos camelos e desceu do camelo, e ele olhou a distância, e ele falou uau, e ela olhou, eu imagino que foi uau, não sei, né? Mas eu penso que deve ter sido, né? Ela olhou e falou: quem é aquele homem? E o servo disse: esse é o meu senhor. Ela cobriu o véu, e eles entraram para núpcias e tal, e tudo muito bom, e que coisa linda. A gente usa até a expressão para os solteiros, a gente fala: Deus vai trazer o teu Isaac, Deus vai trazer a sua Rebeca, aleluia. Tem alguém solteiro aqui? Quem está solteiro, diga aí: Deus está trazendo o meu Isaac ou a minha Rebeca, não sei. Bom, mas passa um tempo, eles têm aqueles problemas em Gerar com os filisteus, e nesse problema com os filisteus, ele mente, ele fala que Rebeca não é a esposa dele, mas a Bíblia diz que Abimeleque, olhando, viu que ele estava fazendo carinhos. Você precisa entender o que a Bíblia fala. Carinhos, quer dizer, eram carinhos diferentes, que fez Abimeleque perceber na hora, sim, que ela era a esposa. Falou: isso aí não é minha irmã não, isso não é irmão. Não, eu imagino assim, como eu sou uma pessoa muito simples, eu imagino que ela estava dando uns beijos assim, ele olhou de longe e falou: não é irmã não, isso não é irmão, que irmão que beija assim, isso aí é conversa. Não foi isso que aconteceu? Porque eles estavam apaixonados, eram apaixonados, amém? Agora eles já não estão na mesma página.
Agora, a Rebeca está falando sobre, ensinando Jacó a trapacear, a mentir. Uma especialista em trapaça. Ela pensou até na roupa. Ela falou, não, mulher é incrível, né? Quem ia pensar que o pai ia cheirar a roupa do filho? Né? Ela já foi lá, pegou a roupa melhor, colocou, o pai desconfiado, disse, espera aí, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de... Estava confuso. É de Esaú, a comida foi muito rápida, mas o sabor é bom. Mulher, Deus nos guarde, né? Amém. A gente, homem se acha inteligente. Eu acho que os homens são inteligentes, mas as mulheres, elas quando querem tramar. E aí ela fez toda essa trama. E aí tem uma lição para nós. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você é filho da promessa, você está cheio das bênçãos de Deus, você tem áreas da sua vida que você está prosperando, mas as coisas não estão indo bem em uma área da sua vida. Vou repetir. Você é filho da promessa, conhece a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Amém? Tem áreas da sua vida que estão fluindo, mas tem áreas da sua vida que você precisa prestar atenção. E no caso de Isaac, é que a vida financeira dele estava muito boa, a Bíblia diz que ele começou rico, riquíssimo, mais rico ainda, uma bênção, mas a família dele estava em conflito, a casa dele estava em conflito. E aí tem uma lição para nós aqui. Por que essa casa está em conflito? Porque algumas coisas estão sendo jogadas para baixo do tapete. Quando você começa a jogar algumas coisas para baixo do tapete, e você começa a dizer, não, depois a gente vê, depois a gente resolve, esses problemas vão se acumulando ao ponto de que há uma destruição na sua vida. Eu creio numa coisa que eu vou dizer, nossa família é família bendita no nome do Senhor. Nossa casa foi levantada para ser abençoada. Nossos lares são lugar de paz. Sua casa é um lugar onde você vai querer sempre voltar, porque lá é um lugar de paz. Você pode dizer amém? Lá é um lugar onde você sente a presença de Deus, porque Deus está lá na sua casa com você. Quantos creem no que eu estou dizendo? Agora, nós precisamos entender que, e essa é uma ingenuidade nossa, porque a gente acha que se Deus está conosco, que a gente conhece a Deus, se temos prosperado financeiramente, está tudo bem em casa. Não é assim que a vida funciona. Por isso que eu gosto que a Bíblia trata coisas que nós queremos esconder. Não é assim? Às vezes a gente quer esconder. A gente está prosperando financeiramente, nós somos servos de Deus, nós adoramos a Deus, conhecemos o Deus de Isaac, mas as coisas não estão indo bem. E a gente começa a jogar para baixo do tapete essas coisas que não estão indo bem. Ao invés de enfrentar, de lidar com isso, de conversar sobre isso. E hoje Deus tem falado comigo que toda vez que eu pego essas coisas, eu não sacrifico o meu Esaú, não entrego isso para Deus, eu quero fazer do meu jeito, não deixo Deus fazer as suas escolhas. Toda vez que eu começo a colocar as coisas de baixo para o tapete, os problemas vão aparecer. E às vezes a gente prefere não olhar o que está acontecendo. A gente acha melhor não tratar o que está fazendo. Então, eu gostaria de dizer isso para você. Quanto mais você jogar isso para baixo do tapete, mais isso vai acumular na tua vida e mais problemas vão estar. Lembra que um casal pode começar na mesma página, apaixonados, ser servos de Deus, e essa é a nossa ingenuidade. A gente acha que porque a gente é um servo de Deus e a gente começou bem, a gente vai terminar bem. A gente vai terminar bem se a gente lutar por isso, e Deus vai te dar força para você lutar. Talvez hoje você não esteja na mesma página, e Deus vai trazer você de volta para essa mesma página, porque Deus tem uma história com a tua família. Talvez teu filho não esteja na mesma página que você, e Deus vai trazer de volta o teu filho, porque tem uma história com a sua casa. Quem pode dizer amém porque eu estou pregando aqui? Às vezes a gente acha que só porque um casal não está mais na mesma página, então separa logo, acabou, está sofrendo. Não, meu irmão, Deus é poderoso para trazer esse casal de volta para a mesma página. Quantos creem no que eu estou dizendo? Porque a nossa família é promessa de Deus. É normal que a gente mude, a gente envelheça, a gente mude os gostos. Eu costumo dizer que eu fui casado já com 5 esposas. E a mesma mulher. Deu para entender ou não? Eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher, mas com 5 esposas. Cada 5, 6 anos a Lupe muda radicalmente. E eu também. É verdade ou não é?
Não é assim na sua casa? Eu casei com 22 anos. Você pode imaginar? Um menino casando. A Lupe com 22. Hoje nós temos 52. Casados há 30 anos. A cada 5, 6 anos a gente tem que voltar para a mesma página. Porque as coisas começam a mudar. Esse ano, 2 anos atrás, na pandemia, a Lupe começou a fazer a faculdade de psicologia dela, e eu estou na minha fase de pregar, irmão. Estou pregando, ele me chama que eu vou, estou pregando, quero ganhar almas, né? E ela falou, vou terminar a faculdade. Eu falei, tá bom, vamos sentar, né? Vamos colocar isso, não atrapalhou em nada, mas a gente teve que conversar. Graças a Deus, Deus tem abençoado extremamente a vida acadêmica da Lupe, que ela consegue ir comigo e voltar e fazer provas. Milagres aconteceram nisso. Mas tem horas que eu falo, eu queria tanto pregar em tal lugar, me convidaram. Ela fala, essa semana aí não dá, porque eu vou ter faculdade. Eu não gosto de viajar sozinho, não gosto de pregar sozinho, eu não gosto de lugar nenhum sem a Lupe, não gosto de fazer nada sem a Lupe, nunca gostei. E na verdade, nunca até, não gosto de lugar nenhum. Aí eu não vou. Então a gente teve que sentar. Tem coisas na sua vida que você vai ter que se colocar na mesma página. Mas não é porque isso aconteceu que a bênção de Deus não está com você, que a sua família não é uma promessa de Deus. Lembra que o Isaac é o filho da promessa, e a tua casa é uma promessa de Deus. Então deixa eu ensinar algumas coisas aqui que eu sempre ensino e gosto de ensinar para se você esqueceu. Se você quiser, como é que eu faço para voltar para a mesma página? Como é que eu faço para colocar no mesmo parágrafo a nossa família? Primeiro, tem um dia para a sua família. Você precisa ter um dia para a sua família. Você precisa ter um dia para a sua família. Isso eu faço desde que meus filhos são crianças, minhas filhas são crianças. Desde pequenininho eu tenho um dia da família. Nosso dia agora é terça-feira. Nesse dia eu não tendo muito celular, eu não respondo, eu evito de fazer, a não ser que é alguma emergência. A gente almoça junto, a gente vai no shopping junto, a gente joga videogame junto, a gente conversa, a gente discute. Aí tem uma hora que todo mundo está cansado, vai para os quartos, depois volta de novo e faz tudo de novo. É o dia inteiro nosso, é o nosso dia. Isso preservou a nossa família. Preservou com que a gente tivesse tempo para conversar. Nesse dia, foi os dias que surgiram as maiores conversas. Sabe? Aquela conversa que você só fala quando você está com a tampa explodindo. Aquela conversa que quando você não está aguentando mais, e aí você, não, agora nós vamos resolver tudo, porque já jogamos tudo para baixo do tapete, aí você fala tudo que você quer. Não, isso não é uma conversa de Deus. Ouve, não é conversa de Deus, não é assim que resolve problemas, não é assim que volta para a mesma página. Quando você já está parecendo aquela panela de pressão que vai estourar a tampa, sabe? Já viu? Pau, vai explodir. E aí você fala tudo. Não, porque você, em 1988, você, nem lembro que eu comi ontem, o que foi em 1988? E aquela ira. Não é assim que resolve. Para você voltar para a mesma página, você tem que ter um dia para você cultivar a sua casa. Sua casa tem que ser um lugar de paz, sua casa tem que ser um lugar de bênção. Sua casa tem que ser um lugar onde você queira voltar. Parece estranho falar isso, né? Tem gente que não quer voltar para casa. Fez sentido o que eu falei? Como assim não quer voltar para casa? Antes de voltar para casa, passa na casa da mãe, da tia, da avó, enrola para voltar, inventa coisa para fazer, porque não quer voltar para casa, porque não é lugar de paz. Deus está dizendo para você, ei, esse lugar, não adianta você ser uma bênção nesse mundo, uma bênção nesse mundo que eu falo, o mundo financeiro, uma bênção no mundo acadêmico, uma bênção no mundo de amizades, as pessoas gostam de você e a sua casa no seu lugar de paz. Deus está chamando você para abençoar o teu lar. Agora presta atenção que eu vou falar. Isaac era abençoado, abria poços e achava água. Isaac era próspero. Sim? Mas você percebe que a mesma prosperidade, diligência que ele tinha nos negócios, ele não tinha dentro de casa. Havia preferências dentro da casa. O seu filho Esaú fazia o que ele quisesse, resolvia do jeito que queria, casava com quem queria, não tinha respeito. Isso é uma lição que a gente tem. A gente tem uma ilusão. Vamos tirar essa ilusão hoje? Preparado? A ilusão de que a gente acha, porque Deus é o nosso Deus, Ele nos abençoou, que tudo vai dar certo, que a gente não tem que fazer nada.
que a gente não precisa lutar pela nossa família. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, abençoa, cuida. Não joga as coisas para baixo do tapete. A primeira lição, então, é que há momentos na minha vida que eu preciso sacrificar Esaú, eu preciso tomar cuidado para não jogar as coisas debaixo do tapete. Mas a terceira lição, que mais me chamou a atenção, é que lá atrás Deus já tinha dito que Jacó ia ser abençoado, e não Esaú. No entanto, Rebeca resolveu fazer uma trama. E essa é uma lição que eu queria ensinar, porque é um texto difícil da gente entender. Porque como é que Jacó foi abençoado se Rebeca faz uma trama, se tem mentira no meio? Não é estranho? Como é que Deus pode estar nesse negócio? Tem uma lição aqui que eu aprendo. Toda vez que você tem uma promessa e você precisa fazer uma trama para essa promessa se cumprir, Deus não está nesse negócio. Deus está no negócio da promessa, não da trama. Eu sei que você está pensando, mas como assim? Você já deve ter visto gente assim, que para alguma coisa acontecer na vida dela, ele faz um esquema, ele pensa um plano, ele elabora um meio, ele cria uma confusão, ele faz um negócio e fala, porque Deus falou que ia fazer. Pode parar, Deus não está nesse negócio. Eu aprendi isso muito cedo no meu ministério. Eu lembro de uma pessoa, logo no começo do ministério, a gente estava passando uma luta aqui, uma batalha financeiramente. Eu tinha saído da minha empresa, não recebia um salário que conseguia me sustentar. E um pastor me chamou e falou assim, Klaus, vem cá, eu vou te explicar como é que aumenta o salário do pastor. Eu achei estranho, mas eu era novo, tinha 24 anos, e ele já era um pastor bem mais velho. Eu falei, deixa eu ouvir o que esse homem tem para dizer, né? E ele falou, é o seguinte, ó, primeiro a tua esposa vai lá e chora. Misericórdia. Ela fala, ai Deus, é muito difícil. Aí depois ele falou, aí você pega mais 2, 3 amigos e troca uma ideia com ele. Eu falei, para. Se eu precisar fazer isso para ser abençoado, eu desisto. Porque quem quer ser abençoado não precisa de trama. Não é você que cumpre promessas, é Deus quem cumpre promessa na tua vida. Sabe por que a promessa está demorando? Porque você não espera. Porque você faz joguinhos, sabe? Você fica criando esquemas e você fala, não, se eu não fizer nada não vai acontecer. Quantas vezes eu já vi gente falar isso para mim? Mas pastor, mas talvez se eu ficar parado não vai, né? Aí usa até... Claro que tem que ter ação para viver. Todo mundo entende o que eu estou falando, porque todo mundo é inteligente. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Aí ele fala assim, é oração. Então é orar e ação. Eu entendo, claro, mas não estou falando de ação, estou falando de esquema. Estou falando de manipulação. Estou falando de você querer fazer as coisas acontecer no teu time, na tua hora, do teu jeito. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Gente que chega e fala, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque assim a pessoa vai ver quem eu sou. Para com isso, deixa Deus te levantar, homem de Deus. Deixa Deus falar através da tua vida, você não precisa fazer nada disso. A bênção de Deus já está determinada sobre você. Você precisa sacrificar o seu Esaú, parar de jogar coisa para fora, para baixo do tapete e esperar o que Deus tem para fazer e confiar. Confie em Jesus, confie no Senhor. Quantos lugares, às vezes a gente vê isso dentro de casa, dentro das famílias, uma pessoa tramando contra a outra para ser abençoado. Não, porque eu tenho promessa na minha vida. Glória a Deus que você tem promessa, mas se Deus tem promessa na tua vida, então é Ele quem vai cumprir a promessa, não é você que cumpre promessa. Você espera, você ora, você busca, você faz a tua parte, mas é Deus quem cumpre promessa, meu irmão. Eu vejo muita gente, pessoas profetizando, olha, Deus vai fazer isso, mas você tem que fazer aquilo. Não tem profecia disso não, meu irmão. Isso aí é falsa profecia. É a profecia que está querendo levar esquema, sabe? Eu me lembro também, eu estou falador mesmo, vou falar. Me lembro uma vez que eu era muito novo, não era pastor ainda, e eu tinha recebido o batismo do Espírito Santo sozinho. Então eu não sabia o que era o batismo do Espírito Santo, entende? Eu não sabia o que era orar em línguas. E me falaram que ia ter um culto ali numa casa na Lapa, e que a mulher era muito usada por Deus e tal. E eu falei, eu vou.
Eu não entendo nada, eu quero saber que esse negócio de ser usado por Deus, eu quero ver. Não, então vem aqui e tal. E a mulher começou e falou, e pregou, e profetizou e tal, não sei o que lá. E eu, isso é power. Falei, quero power. Fiquei todo impressionado. Mas Deus não nos deixa confundido, e Deus quer mostrar para nós. Deus é o nosso educador, né? Ele está nos ensinando. E aí no final de ir embora, estou me despedindo das pessoas que me convidaram, e não sei porquê, não sei que situação, eu vejo a profeta ali no canto, tirando umas contas e falando, se você puder pagar essas contas agora para mim e tal. Falei, não. Se ela confiasse em Deus, Deus ia falar com alguém para pagar as contas dela. Ela não precisava manipular ninguém. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós não somos daqueles que mercantilizam a fé. Deu para entender a expressão? A gente não precisa tramar, a bênção de Deus está sobre nós. Aonde você chega, a bênção de Deus chega com você. Se você quer entender o que eu estou pensando agora, eu estou pensando em Daniel. Sabe por quê? Porque tem gente que não entende a história de Daniel logo no começo. Daniel é um príncipe. Ele chega num povo estrangeiro, ele está cativo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha uma estratégia muito séria. Ele pegava os príncipes, os intelectuais, aqueles que eram os líderes da nação, e levava para o seu palácio. E lá ele culturalizava esses príncipes. Ele transformava esses príncipes por meio da cultura em babilônicos, para quando eles voltassem para a sua terra, eles ficassem presos à cultura babilônica e o seu povo não conseguisse se formatar, virar uma nação, perdesse a sua identidade. Olha que estratégia, exatamente o que o inimigo faz hoje. Exatamente o que o inimigo faz hoje. Ele leva você para um lugar, faz você se culturalizar com aquilo, perder sua identidade espiritual, para você não poder viver aquilo que Deus quer que você viva. Entende? Daniel, então, percebendo isso, de uma forma sábia, ele disse, nós não vamos comer as comidas, nós não vamos nos culturalizar, nós não vamos viver embaixo dessa cultura e vamos perder a nossa identidade. Nós somos o povo de Deus. E aqui está uma lição para nós. Ele não tramou, ele confiou. E o problema é que se no final desse período ele não estivesse bem, não se destacasse, então eles seriam culpados. Mas tem uma lição para nós, que como ele confiou no Senhor, a bênção de Deus estava sobre ele, e ele não precisou ficar parecido, ele não precisou usar dos estratagemas da Babilônia, porque ele se destacou com a bênção de Deus. Eu quero explicar uma coisa que eu quero falar para você sobre isso. Você não vai precisar ficar parecido com as pessoas para ter a bênção de Deus. Deus já te chamou como nação santa, povo exclusivo do Senhor. Quantos conseguem entender? Você vai se destacar com a bênção de Deus e não por ser igual. Você vai se destacar pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela presença de Deus, pela alegria do Senhor que é a tua força, pela paz de Deus que excede todo entendimento que habita dentro de você. É nisso que a gente se destaca. Então o mundo está falando, você precisa competir. Lá fora está dizendo, você precisa puxar o tapete. Lá fora está dizendo, você precisa fazer esquemas para prosperar. E a Bíblia está dizendo, não, você não precisa fazer nada disso, você só precisa confiar em mim, porque a minha luz vai brilhar, diz o Senhor, em você, a minha luz vai brilhar na sua casa, a minha luz vai brilhar no seu trabalho, e o teu chefe, o teu patrão, as pessoas, a tua empresa vai brilhar, porque as pessoas vão ver a graça de Deus, o caráter de Deus ali naquele lugar. Hoje o inimigo trabalha da mesma maneira. Ele vai dizer, olha, você só vai chegar nesse lugar se você fizer um trama, se você vai chegar só nesse lugar se você fizer um esquema, se você mudar isso, se você correr atrás daquilo. E Deus fala, espere em mim, confia em mim. Fui eu que te trouxe para cá, sou eu que vou te abençoar, fui eu que escolhi esse lugar para você, é nesse lugar que você vai ser abençoado. Aleluia. Mas o mundo onde a gente vive, no trabalho, as pessoas estão ali,
Você tem que ser parecido com elas, você tem que fazer as coisas do jeito. Nós somos o país do jeito, tem que dar um jeito, queremos levar vantagem em tudo, queremos ser espertos, temos que ser usar os esquemas para ser próspero. Não, você não precisa nada disso, porque a glória de Deus e a promessa de Deus está sobre sua vida. E como Daniel, você está no meio da Babilônia, mas você vai se destacar pela presença de Deus em você. Você trabalha na Babilônia, você vive na Babilônia, porque você mora na Babilônia, mas Deus está dizendo, você não é da Babilônia, você não é babilônico, a sua identidade é ser de Israel, nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. A Rebeca não entendeu isso. Ela falou, eu preciso dar um jeito, se eu não der um jeito agora, quem vai ser abençoado vai ser Esaú. Mas é uma lição para nós, confia no Senhor, acredita no Senhor, deixa Deus brilhar na tua vida. Se há uma profecia que você precisa cumprir, você vai cumprir a profecia, não é profecia. A profecia do Senhor é cumprida pelo Senhor. É claro que você trabalha, você faz a sua parte, mas é Deus quem cumpre a profecia. Se você tem que criar um esquema para isso acontecer, Deus não está nesse negócio. Se você tem que puxar o tapete de alguém para chegar no lugar, Deus não está nesse negócio. Se você tem que mentir, se você tem que enganar, se você tem que ficar falando assim diz o Senhor faz isso, assim diz o Senhor faz aquilo, para as pessoas irem atrás de você, Deus não está nesse negócio. É Deus quem vai operar na sua vida. É a luz de Jesus quem vai brilhar em você. Há 3 coisas aqui que podem parar a nossa vida. Há 3 coisas aqui que podem dar um destino completamente fora do que Deus planejou. A primeira delas é quando a gente quer viver o nosso desejo, ao invés de sacrificar o nosso desejo. A segunda é quando a gente joga as coisas para baixo do tapete. E a gente acha que vai vivendo assim, que está tudo bem, e a gente está sendo feliz numa área, mas está sendo destruído em outra. E a terceira delas é quando a gente pensa que somos nós quem realizamos as bênçãos de Deus. Nós temos que dar um jeito. Eu conheço muita gente assim. Você também conhece muita gente assim. Que quando você conversa com ela, ela vai falando de um jeito como se você tivesse que fazer as coisas acontecer. É você que faz as coisas acontecer. Não, quem faz as coisas acontecer na nossa vida é Deus. Ele abre a porta que ninguém fecha. Ele faz você andar sobre as águas. Se você entrar na fornalha, ela não vai se queimar. Se você estiver no meio dos leões, Ele vai fechar a boca dos leões. Mas quem fecha a boca dos leões é o Senhor. Se você confia no Senhor e você acredita nele, você sabe que Ele é o Deus que te abençoa. Ele é o Deus que diz aonde os peixes estão. Jogue a rede nesse lugar. E quando você joga a rede nesse lugar, você tem uma pesca milagrosa. Ele te dá estratégias, Ele te arma para a batalha, Ele te levanta para a guerra, mas é Ele quem faz. É Ele quem derruba os seus inimigos. Você marcha ao redor da muralha, dá o brado, mas quem derruba a muralha é o Senhor. É a graça dEle, é a bênção dEle, é a presença dEle, é o amor dEle na tua vida. Você vive por Ele, você o adora, você o ama, você o serve. Você sacrificou o teu Esaú e disse: Deus, eu quero os teus desejos, eu quero a tua vontade, eu quero que o Senhor faça em mim o que o Senhor planejou, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você parou de jogar as coisas para baixo do tapete e começou a dizer: Senhor, eu preciso enfrentar isso, eu quero que meus filhos sejam flechas na minha aljava, eu quero que a minha família esteja na mesma página. Eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus filhos, mas eu vou orar para que o Senhor nos dê estratégias para colocarmos na mesma página. Nossa família não está na mesma página, mas ela vai entrar na mesma página, porque a minha casa e a minha família é uma família bendita no nome do Senhor. Dá para entender o que eu estou pregando, meu irmão? E aí você levanta e fala: Deus, eu não vou precisar realizar, eu não vou precisar mentir, eu não vou precisar enganar, porque eu sou o alvo da tua promessa. A tua promessa está decretada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus, exalta o Senhor aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus está trazendo você, Deus está trazendo a sua casa para a mesma paz, Deus está trazendo as nossas vidas. Às vezes isso pode acontecer dentro da igreja também. Você está dentro da igreja, você está ministrando, você está trabalhando, as coisas estão fluindo e de repente você não está na mesma página. E Deus precisa trazer você de volta para dentro da mesma página. E Deus vai trazer isso. E Deus vai curando você. E Deus vai honrar você. Mas você não precisa fazer nada, você não precisa ficar
pedindo, ou preocupado, ansioso, porque tudo que Deus tem para você vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir. Tem uma coisa que eu fiquei pensando nesse texto. Jesus é o noivo, Jesus é o nosso Isaac, Jesus é o noivo, nós somos a noiva, amém? Nós somos a noiva, e eu vou terminar assim, e às vezes nós não estamos na mesma página de Jesus. Fez sentido o que eu falei? Ele é o noivo, e a gente não está na mesma página. Jesus está falando para nós, olha, sacrifica o teu Isaac. Você está procurando tantas coisas, correndo atrás, e para vencer nessas coisas você está jogando o resto para baixo do tapete. E Deus quer colocar você na mesma página que Ele. Eu já tive um momento que eu não tive na mesma página que o Senhor. Você já teve um momento que você não esteve na mesma página que o Senhor? O Senhor está falando com você. Eu já tive um momento que eu não estive na mesma página que o Senhor. Recentemente agora eu quase saí da página. Recentemente. Eu estava conversando com um pastor amigo, querido, com 62 anos. E eu estava muito preocupado, pensando que depois da minha enfermidade, se acontecesse alguma coisa comigo, como é que eu ia viver a velhice, como é que sabe aquela ansiedade que vai gerando sobre, e se você ficar doente, se acontecer alguma coisa, já passou por isso alguma vez, e você fica pensando, e de repente Deus falando comigo de promessa, Deus falando comigo do que Ele quer fazer na Quírios, Deus falando para mim falando através de vários profetas que Ele vai nos dar esses lugares que nós temos, que nós vamos ter um lugar maior que esse, Deus falando, e eu outra página, pensando na minha velhice, pensando como é que eu ia viver, Deus falando coisas tremendas, tem uma Roma para chegar, e eu pensando em outra coisa, pensando assim, Deus, e aí, se eu ficar doente, o que vai acontecer da minha vida? Eu não estava na mesma página. Dá para entender o que eu estou falando de mesma página? Já viveu isso, alguma coisa na sua vida? E aí eu estou então conversando com esse pastor de 62 anos, ele diz assim, Cláudio, eu não preparei a minha velhice, do nada ele falou isso para mim, eu fiquei olhando, como assim? Você não preparou? Não preparei, eu estou com 62, ele é forte, ele é bem ativo, bem, sabe, cheio de coisa. E ele falou, eu não preparei nada não, a única coisa que eu tenho é Deus. Deus vai, assim como Deus me sustentou quando eu era criança, Ele vai me sustentar na minha velhice. E na hora que ele começou a falar isso, eu falei, eu sei que você vai ficar escandalizado comigo, mas eu quero te ajudar. Eu pensei assim, é louco, dá para entender o que eu estou falando? O cara está doido. Enquanto ele falava, eu escutei o Espírito Santo falando comigo, você acha que eu vou deixar ele na mão? Deus falava dele para falar de mim, você acha que eu vou deixar ele na mão? E aí ele virou e falou assim, eu vou ter que trabalhar até morrer, feliz, mas você acha que eu vou deixar ele na mão? E aí no meu coração a palavra veio, eu falei, Deus, o Senhor não vai deixar ele. E na hora que Deus falou isso, eu falei assim, então por que você não entra na mesma página aqui? Continua preparando o seu futuro, continua pensando nas coisas que você tem que pensar, mas se coloca na mesma página que eu. A página que você está não é essa. Você está na página de fazer o que eu estou mandando você fazer. Mas existem outras coisas que nos tiram da página. Uma resposta que não chega, algo que a gente quer que Deus faça e Deus não faz. Uma enfermidade que surge de repente, a gente fala, como assim o Senhor permitiu isso na minha vida? E a gente começa a sentir que Deus nos abandonou, Deus nos deixou, que as coisas não estão indo bem. E aí você encontra com Deus e Deus fala, eu quero fazer algo na sua vida. E você fala, não Deus, eu tenho que resolver isso para mim. E aí Deus fala, eu vou fazer do meu jeito, sacrifica teu Isaú. Para de jogar as coisas para baixo do tapete. E aí no final Deus vira para você e fala assim, e aí, estamos bem se eu não fizer isso na sua vida? Estamos bem se isso não acontecer do jeito que você espera? E aí você se quebranta, chora, porque você não está na mesma página. Deus te traz de volta e você vira e fala assim, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu vou fazer da minha vida se não for o Senhor? Se eu só tenho a Ti, se não há outro, só tenho a Ti. E aí Deus te coloca de volta na mesma página. Talvez hoje você tenha saído da página de Deus. Preciso cuidar disso. Acabamos de sair de uma pandemia violenta. E o efeito
rebote da pandemia está chegando em nós. Antigamente todo mundo ia trabalhar em home office, agora os home office estão acabando. Está todo mundo lá nos Estados Unidos, 1% só se mantém em home office. Todo mundo já saiu do home office. Todo mundo vai ter que voltar para o escritório. Pessoas estão pedindo demissão porque não querem voltar para o escritório, porque gostaram do home office, mas agora não pode mais ter home office, mas antigamente só podia ter home office. Você está para entender? Aí depois, no meio da nossa cabeça, por um segundo passou na sua cabeça assim: milhões de pessoas morreram na pandemia e eu não morri. E agora o que eu faço? Já pensou isso alguma vez? Eu tenho que viver, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que realizar. E Deus fala: ei, volta para a minha página. Não é a sua, é a minha. Fez sentido o que eu estou pregando agora para você? Porque às vezes não faz sentido na hora que eu falo, mas depois você pensa nisso, aí as pessoas começam a querer fazer tudo. Então se eu nunca trabalhei no meu propósito, agora eu quero descobrir meu propósito, realizar o meu propósito e viver do meu propósito em um mês. Oh meu Deus, você nunca pensou no propósito antes? Agora que passou a pandemia você quer descobrir, realizar e viver? Não, meu irmão, ele está na página de Deus. Onde Deus está na tua vida agora? O que Deus está fazendo na tua vida? Essa é a página. Não, porque agora eu tenho que ser feliz, porque se eu não morri, eu estou nessa vida, Deus tem um propósito. É verdade, se você não morreu, você está nessa vida, você sempre teve um propósito. Amém? E Deus vai te usar. Mas não adianta você sair por aí, abandonar tudo e fazer a sua página. Você tem que escrever a página de Deus. Tem que ser a página de Deus na tua vida. Tua casa é a página de Deus, teus filhos são páginas de Deus, tua família é uma família aqui de Deus. Amém, meu irmão? Teu ministério, tua igreja. Há um processo. Eu estou indo para o meu propósito. Eu gostaria de, não, mas a Quírios não está me ajudando, eu queria já estar nesse lugar. Não, meu irmão, nós vamos caminhar, nós vamos lutar, vamos ser abençoados, porque o propósito é um processo. O propósito é um processo. Você não chega no propósito se você não passar pelo processo. Entende o que eu estou pregando? Então Deus vai e coloca você na mesma página. Então antigamente você tinha um ministério lindo, mas agora você passou por esse efeito pós-pandemia e você agora não tem mais ministério na igreja, porque você tem que cuidar da sua saúde. Verdade, você tem que cuidar da sua saúde. Amém? Mas você precisa voltar para a página de Deus. Deus tem um chamado na sua vida. Não, você passou por tudo isso, você sofreu, foi um estresse, e a sua família está em crise, e agora você pensa em abandonar tudo. Não, você vai colocar a tua família na página de Deus. Posso ouvir um amém, porque eu estou pregando aqui? Se você entender isso, eu vou ficar tão feliz, meu irmão. Porque como eu contei, eu fiquei preocupado, eu fiquei doente, não podia falar. Eu falei: se eu não conseguir falar, se eu não consigo pregar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer mais nada da minha vida. Tudo que eu sabia fazer eu esqueci, porque já faz 30 anos que eu pastorei. Amém? Aí Deus fala: volta para a minha página. A minha página é que eu te cuidei de você ontem, eu te cuidei de você hoje, e eu vou cuidar de você amanhã. Essa é a página que você está. Você está na página da minha vontade. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua saúde. Quem sabe eu cuido da minha saúde, quem me conhece. Eu não estou dizendo que você não tem que realizar os seus sonhos. Eu estou dizendo que você precisa estar na página de Deus para a tua vida. A página de Deus para a minha vida é que tem uma Roma para conquistar. E a gente vai lá para Roma. E quando a gente chegar lá, a gente vai tomar posse da palavra de Deus e vai conquistar Roma. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Então eu vou te dar o código. Quer o código? O código é muito simples. Como é que eu vou chegar no meu propósito? Como é que eu vou chegar nisso? Depois da pandemia eu tenho que realizar meu propósito. O código de Jesus já deu. O código está lá na ceia. Jesus disse que Ele tomou o pão. Diga aí, tomou. Toda vez que Jesus serviu o pão, Ele toma o pão. Você foi tomado por Deus. Deus tomou você. Amém? Depois que Ele tomou o pão, Ele deu graça. Olha o código aqui. Deus consagrou o pão. Amém? Está vendo o código? Você vai ser consagrado, você vai ser santificado. Você não pode chegar onde você quer chegar se não houver santificação de Deus. Deus vai trabalhar em você, Ele consagrar você. Todos nós que servimos ao Senhor já passamos pelo código. Deus nos toma, Ele nos chama, toma para si, diz: é meu, eu te escolhi. Depois Ele te consagra. Amém?
Aí você tem um processo de transformação, você abandona o mundo, abandona as coisas, você é santificado. Depois você é partido. Todo mundo que Deus usa já foi partido. Não foi partido? Foi humilhado, foi quebrantado, passou por lutas, passou por batalhas, foi amassado. Quando você parte um pão, você já tentou partir um pão assim, quebrar? Quando você parte o pão, você não amassa o pão para quebrar? Não tem como você quebrar o pão sem deixar ele retinho assim. Eu já tentei, tipo, vai fazendo um furo com o dedão, não dá. Você tem que amassar o pão. Deus amassou, está recebendo o código? Dá para entender o que eu estou pregando agora? Só que quando Ele amassa você, Ele imprime a identidade dele em você. Quando você amassa, você coloca o teu DNA. O seu DNA é impresso, a identidade é impressa, o dedão fica marcado ali, a identidade. Cristo, quando te amassou, Ele colocou a identidade dele na sua vida, Ele colocou o DNA. Se você ainda não tem a identidade dele, se você não foi partido, você não pode ser entregue. Depois que Ele partiu o pão, Ele entregou. Você quer chegar na entrega. Você quer chegar na entrega. Todos nós queremos chegar na entrega. Uau, as pessoas vão ver os nossos dons, as pessoas vão ver como nós somos usados. E Deus está dizendo, não, primeiro eu tomo, depois eu consagro, eu parto, imprimo a minha identidade e aí eu entrego. Tem gente que Deus está tomando para si hoje. Tem gente que está na fase de se consagrar ao Senhor. Tem gente que está na fase de ser partido, está sendo partido, está doendo, está rasgando tudo. Mas tem gente que já está na prática de receber a identidade, já está impresso. E tem gente que já chegou na hora de ser entregue. Você tem um processo, meu irmão. Tem um processo. Volta para a página de Deus. Deus está te colocando na página dele. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você e você precisa sacrificar o teu Esaú hoje, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Só com esse que Deus está falando. Já vai levantando e dá um glória a Deus quando levanta. Que aí Deus já vai enchendo a tua vida, Deus já vai derramando a tua vida. Se você precisa sacrificar o teu Esaú, levanta a tua mão aqui, eu quero ouvir você. Diga aí, Senhor, eu sacrifico meus desejos para receber os teus desejos. Eu sacrifico as minhas vontades para receber a tua vontade. Esse lugar é minha casa de oração. E nesse lugar, o Senhor está fazendo, o Senhor está me tomando, o Senhor está me santificando, o Senhor está me partindo para me entregar. Dá um grande glória a Deus, exalta ao Senhor, meu irmão. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.